Olá! Nas últimas décadas, o segmento empresarial no sul de Minas ganhou projeção com o fortalecimento das políticas públicas para a geração de emprego e renda, bem como qualificação da mão de obra. No Câmara Entrevista de hoje, para falar sobre o cenário atual do setor produtivo, a gente recebe o empresário e presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Cambuí, Camanducaia e Extrema Itapeva, João Carlos Minello. Então fique ligado. Eu sou Léo Demetrio e este é mais um Câmara Entrevista. A união dos esforços de empreendedores e investidores é uma alavanca para o avanço de um município. Durante os mais de 30 anos do CIMEC, acompanhamos várias histórias que envolvem parcerias junto a fortes instituições, como a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG. Esses esforços trouxeram a extrema referência e excelência na gestão empresarial. A conversa de hoje é com o presidente do CIMEC e diretor titular consultivo da FIENG, João Minello. Tudo bem, seu João? Tudo bem, Léo. Me permite chamar somente de João? Fique à vontade. Bem, eu agradeço a sua presença aqui no Câmara Entrevista. Eu queria começar o nosso bate-papo aqui perguntando como é que foi a sua história de vida. Você nasceu em São Caetano do Sul, isso mesmo, né? Sim. E como é que foi que aconteceu esse contato com o Extrema? Bom, nasci em São Caetano do Sul, me criei lá. Com 19 anos de idade eu montei minha primeira empresa, que está viva até hoje, graças a Deus. Meu irmão foi meu sócio nessa empresa e hoje ela está em Cabreúva, lá em São Paulo. E posteriormente militei na vida industrial, fui crescendo como empreendedor. Me liguei às entidades de classe, que desde cedo, que é uma das razões pelas quais hoje eu presido o CIMEC, né? Eu estou militando nas entidades empresariais há 36 anos, sou atualmente diretor do Sindicato Nacional do nosso segmento e da Associação Brasileira de Metal. Isso fez com que, naturalmente, eu me envolvesse mais intimamente com a Federação Mineira, embora a origem tenha sido na Fiesp, né? E conheci Extrema através da FIENG. Estava numa visita na sede da FIENG em Belo Horizonte, o ex-presidente, o Dr. Olavo Machado, amigo pessoal, estava fazendo uma visita a ele. E, à época, São Paulo iniciou um procedimento de aversão à indústria. O setor urbano, né, a parte da cidade, que instituiu os rodízios de caminhões, horários de pico, não podia entrar, uma série de medidas para forçar a indústria a sair de São Paulo. Eu comentei com o Dr. Olavo e ele me falou de Extrema. Ele falou, eu não venho para Extrema. Eu, na época, houve interesse aí, né? Não conhecia a Extrema, né? E aí, a partir desse momento, ele ligou para o Dr. Luiz, que era o prefeito na época, né? Prefeito, o Dr. Luiz Bergamin, que atendeu com muita disponibilidade. No mesmo dia, um emissário da FIENG, que é o Ari Novaes, antigo. Nós já conversamos, sim, você conheceu, já veio no dia seguinte com o nosso diretor geral, que era o diretor da minha empresa, e começou as tratativas para identificar a área, e a partir daí a coisa foi para o automático. Foi fluindo daí. Né? Perfeito. João, você também é industriário no setor de manufatura, diretor ambiental e delegado do Cicetel, membro gestor do Centro Ponto 4 do CIT Senai de BH e de Contagem e membro do Conselho de Política da Confederação Nacional da Indústria, que é o CNI. Conta pra gente essa tarefa que envolve várias instituições. Sim, isso tudo diz respeito às atividades ligadas à FIENG, né? É até bom para que a sociedade entenda como funciona a estrutura, sindicatos, federações e tal, porque nem todo mundo tem essa noção. Os sindicatos patronais empresariais, eles são os donos das federações de indústria. Cada estado tem a sua, São Paulo tem a Fiesp, no Rio tem a Firjan, que é FIENG. Né?
A FIENG ela é composta hoje por 128 sindicatos. O presidente da FIENG sai necessariamente de um dos presidentes de sindicato. Se não for presidente de sindicato, não pode nem concorrer. Isso é questão estatutária, né? Então, ocorre que todas as atividades que os sindicatos filiados à FIENG desenvolvem, elas estão intimamente ligadas à política da gestão de quem está no poder na Federação da Indústria, na FIENG, né? E hoje nós estamos com o presidente Flávio Roscoe, que é considerado no Brasil o presidente mais ativo e a melhor federação de indústria do Brasil é a FIENG. A mais estruturada, né? Hoje ela é a mais eficiente, a mais dinâmica, a mais bem avaliada na CNI, inclusive, né? E recentemente houve a eleição para a mudança de presidência da CNI e o nosso presidente aqui da FIENG foi eleito vice-presidente e com a vice-presidência ele indica os representantes de Minas Gerais para determinados conselhos temáticos, né? E o meu nome foi indicado para o Conselho de Política Industrial e Tecnologia da CNI. São as ações que são desenvolvidas junto ao governo federal de interesse da indústria nessas áreas. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre o CIMEC. Eu queria saber quantos anos de fundação tem o sindicato. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Você assumiu a presidência e até quando vai a gestão da atual diretoria, João? O CIMEC ele foi uma iniciativa desenvolvida pelo senhor Nicolau Cesarino, ex-presidente proprietário da Favor, né? 33 anos atrás. Foi muito visionário, entendendo que deveria ter uma entidade empresarial ligada à indústria que fosse o representante e defensor dos interesses da indústria na região. Aí foi criado o CIMEC, que passou por várias gestões e chegou até aqui. Eu assumi em maio de 22 e minha gestão termina em dezembro de 25. Bacana. Eu tenho direito a uma reeleição, se assim entender que deva ser candidato, e no final de um suposto segundo mandato, eu tenho que passar o bastão para alguém, para algum outro industrial da região. Bacana. E explica um pouquinho de que forma que o CIMEC atua. Bom, o CIMEC ele tem como propósito a defesa de interesse da indústria, né? Originalmente, existe uma designação por quinais que determina a área de atuação do sindicato, né? No nosso caso, o CIMEC tem por designação que é determinada pelo Ministério do Trabalho, as áreas de atuação que é metal mecânico, metalurgia em geral, e materiais elétricos, né? Porém, por ser a única entidade da FIENG de Pouso Alegre até Extrema, né? No raio de 100 quilômetros. Nesse raio, acabou que o CIMEC vira uma referência da federação aqui na nossa região para indústrias de outros segmentos também. Suporte, né? Na verdade, isso foi um pedido até do presidente Flávio, que o ano passado me chamou e falou, pela distância da capital, a base da FIENG fica em Belo Horizonte, são 500 quilômetros, eu gostaria que você, através do CIMEC, desenvolvesse um trabalho que pudesse ser a referência de todas as indústrias. Então, o sindicato ele atua em todos os campos que envolvem a estruturação e funcionamento das indústrias. Então, você pega ambiental, tecnológico, tributário, fiscal, logístico, enfim, todos os interesses que afetam de uma maneira ou positiva ou negativa a vida das indústrias, o sindicato ele tem a função de ser a porta de entrada, de ser o apoio, facilitador, né? Ser o apoio facilitador para a defesa de interesses. Perfeito. Resumidamente é isso. Perfeito. Queria te perguntar que marca e legado a atual diretoria pretende deixar? Não obstante o esforço e o trabalho dos meus antecessores, a nossa entidade é uma entidade que
por várias razões, ela deixou de ser percebida como deveria ser uma entidade dessa relevância na região. Então, na minha gestão, eu gostaria de deixar o resgate da importância, a valorização pela sociedade local, da importância da entidade para defender os interesses de suas indústrias, bem como a relevância de ter essa entidade aqui em Extrema, uma cidade que está tão carente de iniciativas de entidades com força, com participação, com relevância no cenário do Estado, junto à própria federação e ao governo do Estado, para trazer as soluções das demandas que existem aqui, que são muito grandes hoje. Infinidade, né? E eu queria te perguntar, qual que é o número de empresas atendidas pelo sindicato dentro da sua área de abrangência e de quantos trabalhadores, João, a gente está falando mais ou menos? Nós não temos a base de trabalhadores, porque aí é o sindicato dos trabalhadores que tem, né? Nós temos a base empresarial, que hoje está em torno de 330 empresas que compõem os QNAEs. QNAEs são os Códigos Nacionais de Atividade Econômica, que estão debaixo do segmento metal mecânico e materiais elétricos. Uma base de 330. Uma segmentação. Então, por lei, o CIMEC ele tem obrigações com esse leque de QNAEs, né? Isso de forma já legal, definida. Mas, como diz o presidente da FIENG, tem que ampliar isso para as outras indústrias que precisam da presença da federação e estão muito longe dos seus sindicatos. Perfeito. Você tem uma estimativa de qual volume de investimento que esse setor movimenta? Hoje, nós temos uma informação genérica, não é precisa, mas hoje o setor movimenta algo em torno de 3,1%, 3,2% do PIB nacional. É um número bastante expressivo. É expressivo. E queria te fazer uma pergunta. Existe um projeto ligado ao sindicato chamado Casa da Indústria. Como é que funciona esse projeto? Se existe alguma parceria com o SESI, com o SENAI, com a FIENG, por exemplo? Conta pra gente sobre isso. Ok. A Casa da Indústria, ela veio, né, é uma iniciativa já da nossa gestão, e ela veio para atendimento a essa demanda que o presidente Flávio me passou. Mais uma demanda. Que era ser a referência de toda a indústria, não só do metal mecânico e material elétrico. Como nós estávamos muito segmentados, né, tivemos que fazer mudanças estatutárias e ampliar o leque para poder acolher esses outros segmentos. E hoje eu espero que dentro de pouco tempo, uma vez que é uma iniciativa nova, né, tem aproximadamente 6 meses que nós divulgamos e começamos. Eu espero que dentro de pouco tempo haja um engajamento, uma agregação das indústrias dos outros segmentos que venham buscar soluções que a FIENG pode proporcionar no CIMEC aqui em Extrema. João, a gente sabe que Extrema ela é conhecida por se tornar uma referência na atração de empresas e investimento na área industrial por conta de uma política fiscal. Como é que você avalia esse cenário? Com entusiasmo e preocupação. Entusiasmo porque é inegável que Extrema entrou num processo de crescimento exponencial, não é linear, né? Isso traz outras consequências. E o progresso próprio. Né? E uma cidade que cresce numa curva tão rápida dessa, tem problemas sociais que vêm junto, enfim. E que aí entra a importância das entidades de classe para que ajudem ao poder público a encontrar soluções para isso. Mas a preocupação é que o incentivo fiscal, como é do conhecimento de todos, ele acabará em 2032. Já está definido por lei, não haverá mais incentivo fiscal no Brasil, né, a partir de 2032.
sofrerá uma redução gradual do momento atual até 2032. Isso fará com que o que atraiu empresas para cá, visando exclusivamente o benefício fiscal, deixará de existir. É um fator a menos que vai contribuir para a vinda, né? Então, se isso foi o que motivou uma parcela das empresas a virem se instalar em Extrema, a partir do momento que isso não existir Uma mais, estagnação do mercado, talvez. essas empresas podem entender que devam tirar suas plantas. Pode ser que ocorra, pode ser que não. Isso, em algum nível pode ocorrer. O que a gente precisaria observar são os fatores positivos que Extrema tem em relação às demais regiões para poder reter essas empresas aqui na cidade após a eliminação dos incentivos fiscais. Então, o fator logístico. Nós estamos basicamente no quintal do maior mercado consumidor do país, que é São Paulo, né? O que precisa acontecer para que nós sejamos um centro de passagem e que a logística da cidade possa trabalhar em favor da cidade? Você tem que melhorar uma série de coisas, tem que melhorar os acessos, tem que ter mais rodovias, mais estrada, mais infraestrutura portuária, Porto Seco, que agora nós teremos, graças a Deus, o governo está ajudando e está olhando para isso, né? Mas a cidade precisa se preocupar com os fatores de atração que não sejam só dependentes do incentivo fiscal. E tem aí um desafio, mas tem uma janela de oportunidades muito grandes aí para se fazer ações aqui na cidade que venham a colaborar para reter essas empresas aqui. Você falou de ações. O CIMEC ele desenvolve algum tipo de atividade social junto à comunidade? O CIMEC, por ser uma entidade fundamentalmente ligada à indústria, todas as ações que ele desenvolve têm a ver com a indústria, óbvio, né? E como eu te disse, todas as ações dos sindicatos, de todos os sindicatos, elas são orientadas pela Federação das Indústrias. A Federação das Indústrias, ela é responsável pela gestão do SESI e SENAI dentro do Estado. SESI e SENAI tem uma outra entidade, que é o IEL, que é a Formação de Executivos, que também cai no mesmo grupo de ações. O que a gente tem feito? A escola SESI, que vai ser inaugurada aqui em Extrema, é uma iniciativa do CIMEC. O CIMEC batalhou durante 3 anos, os 3 primeiros anos da gestão Flávio Roscoe, nós fizemos uma ação muito contundente para que o presidente da FIENG concordasse em construir uma escola SESI aqui. Já tem previsão dessa escola? Sim, ela já está em fase de licitação, porque tem todo um processo burocrático, mas ela já foi aprovada no conselho da FIENG, está em fase de licitação e deve começar a construção agora, nos próximos 2, 3 meses, que será ao lado do prédio atual do SENAI. Tem um terreno ali, que é uma reserva técnica que existe, o projeto já foi feito, já a prefeitura tem ajudado. Tem uma logística favorável também. Aprovação, né? Logística, enfim. A parte de construção da obra, ela não é demorada. Como é um projeto padrão de todos os SESIs, né? A FIENG já detém uma certa tecnologia de construção e a gente acredita que no máximo um ano após a construção a escola estará funcionando. Deve ser aí para janeiro ou fevereiro de 25. Bacana. E também, complementando, agora na época da feira da Multifetef, eu recebi o presidente da FIENG, fiz questão de levá-lo na escola SENAI, aqui de Extrema, porque o presidente está lá a 500 quilômetros de distância, obviamente ele não conhece todas as escolas fisicamente. E aí lá na escola eu perguntei a ele o que ele estava achando, ele se mostrou muito satisfeito, e aí eu falei, olha, precisa ampliar, já... Não comporta. Não comporta. Então ele já
botou no radar que ele vai ter que ampliar. Já sinalizou positivo já. O Senai aqui, que não deixa de ser ações favoráveis à sociedade, uma vez que a rede SESI Senai hoje é considerada, ela está ranqueada entre as 3 melhores instituições de ensino do país, não sei se é do conhecimento de vocês, e uma outra informação relevante, existem no Brasil a rede SESI Senai, ela é ranqueada através de uma pontuação. Então as escolas que estão em pontuação 5 é o maior nível que se pode atingir no país. Maior ranking, né? E só tem 12 escolas no Brasil que são nível 5. 7 estão em Minas Gerais e uma delas é Extrema. Isso é pouca gente sabe disso. Poucas pessoas. Nós temos hoje a unidade Senai mais bem ranqueada do país. Isso é muito importante para a cidade e também para o setor, né? Nesse aspecto, nós entendemos que a gente contribui bastante com o social da cidade e da região. Com certeza. O setor produtivo ele também foi impactado pela pandemia. Como é que foi isso para as indústrias e trabalhadores de empresas metalúrgicas, mecânicas e de materiais elétricos, João? A gente tem enfrentado até hoje problemas em decorrência da pandemia, porque as indústrias metalúrgicas, metalmecânicas, muitas delas exportam seus produtos. Então, você pega aqui, por exemplo, a Fagor, a Frum, a Panasonic, são empresas que vivem também de exportação. E as cadeias globais de suprimento foram afetadas. Muitas dessas indústrias ainda sofrem com abastecimento de determinados insumos. Logicamente, isso causou uma queda de atividade, de produção, e aos poucos vem retomando, mas numa velocidade bem linear, abaixo do que nós gostaríamos. Isso afetou também o mercado de uma forma geral, principalmente automobilístico, que todo mundo ouve falar que os componentes eletrônicos, os chips de veículos, né, não foram produzidos no volume que deveria. A indústria automobilística ela reduziu sua produção, isso todo mundo também acompanha nos noticiários, e empresas como Fagor e Frum, que atendem basicamente indústria automobilística, são afetadas drasticamente, né? na sua carteira de pedidos, de venda, no seu volume de produção. Então, ainda não está normalizado. Eu acredito que para o ano que vem isso já seja um problema não tão relevante. Mas ainda... Ô João, em setembro foi realizado a Multifetef. Como é que foi essa feira? Então, a Feira Multifetef foi uma iniciativa de 4 sindicatos da FIENG, Sinduscom, que é construção civil, o SIMEC, que é o nosso, metal mecânico e material elétrico, o Cinegraf, que é o setor gráfico, e o alimentício, porque a região tem muitas indústrias do setor alimentício. E a feira nasceu de um bate-papo meu com o presidente da Regional Sul da FIENG, lá em Poços de Caldas, e nós, meio que em 3 meses, decidimos fazer a feira e colocar no ar. Foi uma coisa não houve tempo para planejamento adequado, e para nossa surpresa, quando chegou aqui em Extrema, que eu comecei a conversar com o prefeito, solicitando o parque de eventos, aquelas coisas para poder ter o local, a FAEX tinha uma feira que se chama FETEF, está na 13ª edição, e iria ser uma semana de diferença uma da outra. E nós resolvemos fundir as duas, porque corria o risco de ter um problema de encavalar 2 feiras industriais, não faz muito sentido. E foi, para nossa surpresa, um sucesso. Foi um sucesso total. Nós tivemos aproximadamente 6.000 visitantes, para uma feira que em 3 meses saiu da iniciativa para a acabativa, né? E muito rápido, né? Tivemos um nível de problema por ser a primeira, a curva de aprendizado é sempre maior, né? Então, contornamos os problemas que tinham e acabou que a feira foi um grande sucesso. Ela pertence aos 4 sindicatos, nós patenteamos a feira, e essa semana
eu iniciei a conversa com o prefeito para poder fazer a versão 2024. Na versão 2024, nós faremos voo solo, ela muda o nome de Multifetef para Multisul, que são os diversos sindicatos do sul de Minas. Bacana. E esperamos que seja, repito, sucesso ou melhore até. Bacana. João, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo aqui e antes de encerrar a nossa conversa, eu gostaria de saber qual que é o cenário futuro que você enxerga para o setor produtivo industrial. Bom, é uma pergunta difícil, né? Mas não pode deixar de ser feita, né? Sim. Ele é preocupante, porque em nível de governo federal nós estamos assistindo uma série de iniciativas que não prioriza a indústria e um aumento brutal da carga tributária, o que pesa na atividade industrial e faz com que a indústria não consiga trabalhar com previsibilidade. A não previsibilidade na indústria, por ser um setor que o processo produtivo ele é relativamente longo, ele não é curto, causa receio e causa preocupação nos empresários no sentido de continuidade, né? O que a gente percebe é que no macro da economia brasileira, as condições para se operar uma indústria, elas estão ficando cada vez mais difíceis, né? Sinceramente, eu acho que nós teremos grandes desafios para frente, falando em macroeconomia, né? Mas nós vivemos aqui, estamos com as nossas fábricas instaladas aqui, vamos ter que passar por esses momentos. Inevitável. É inevitável, o país não vai deixar de existir por causa do governo A ou governo B, mas a gente poderia estar melhor se tivéssemos no geral, e aqui eu não estou me referindo ao partido A ou ao partido B, mas se nós tivéssemos um quadro político de melhor qualidade em nível federal do que temos hoje. Bacana. Então é isso. Conversamos com o empresário e presidente do CIMEC, João Carlos Minello. João, muito obrigado pela sua presença conosco aqui no Câmara Entrevista. Eu que agradeço o convite e me coloco à disposição sempre que vocês quiserem falar da indústria, estou à disposição. E obrigado também a você que acompanhou mais um programa aqui conosco. Até o próximo. Um abraço. Tchau.